dar início, né, ao ciclo de debates, o racismo tem dessas coisas. Hoje a gente vai falar, então, sobre... Para começar, então, me apresentar, eu sou a Roberta Gomes, sou psicóloga, estou conselheira, nesse momento, no Conselho Regional de Psicologia, aqui do Rio Grande do Sul, na gestão Frente em Defesa da Psicologia. Eu estou presidenta da Comissão de Relações Étnico-Raciais e também componho a diretoria do Conselho como secretária dessa gestão. Então, primeiramente, queria saudar a todas e todos, principalmente a Yasmin e o Maurício, que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje à noite, conversando um pouquinho, né, debatendo sobre esse assunto que é tão caro, né, a todas e todos que aqui estão presentes. Então, né, para começar um pouquinho, assim, queria dizer em nome da Comissão, né, de Relações Étnico-Raciais que hoje é uma noite bem importante para a gente, né? É a nossa primeira atividade online desde que a pandemia começou e a nossa primeira atividade externa também desde que a pandemia começou, lá em março, né? Como todas que estão aqui presentes, a gente também passou por vários momentos de dificuldades, né, durante essa pandemia. Não que agora esteja tudo bem, né? Mas infelizmente ou felizmente a gente vai se adaptando, né, a essa nova realidade. E durante esse período, né, que a gente ficou um pouco mais afastados, assim, lá por agosto a gente conseguiu, né, rearticular a nossa comissão, começamos a trabalhar novamente e hoje estamos aqui, então, né, fazendo o nosso primeiro evento online, né? Esperamos que todo mundo goste, que seja muito bom e que seja só o primeiro, né, de vários que a gente ainda pretende fazer. E nada melhor, né, do que a gente trazer um debate que vai nos ajudar a desmistificar essas histórias do 20 de setembro, né, que infelizmente até hoje, nas salas de aula, nas escolas, ainda são ensinadas, né, da forma que não é a realidade, não é o que o nosso povo, né, vivenciou ao longo dessa história. E queria frisar também, assim, o quanto o nosso trabalho nessa comissão, ele sempre se fez relevante, né? Mas nesse momento da pandemia, a gente entende que é ainda mais importante, né? Uma vez que a gente está vivendo uma crise que é política, que é econômica, que é sanitária, né? E na qual a gente sabe que as pessoas mais afetadas, né, são as minorias, né? Então a população negra, a população indígena, né? E principalmente aquelas e aqueles que estão na periferia. Né? Então, desde já, a gente deixa um convite para quem quiser participar da comissão, quem quiser ajudar a construir esse espaço, são sempre muito bem-vindos. E também para vocês ficarem atentos nas nossas redes sociais, que agora, no mês de novembro, para marcar o Novembro Negro, a gente vai fazer também em formato online o seminário Relações Raciais, Referências Técnicas para a Atuação Profissional. O seminário estava previsto para acontecer lá em março, e a gente acabou tendo que suspender por conta da pandemia. A gente ainda não tem a data fechada, por isso, né, fiquem ligados aí na rede, que logo vai sair alguma coisa. Agora, eu queria passar a palavra para a Glaucia Pintora, que é a colaboradora da Comissão de Relações Étnico-Raciais, para a Glaucia trazer um pouquinho do histórico, né, do ciclo de debates, do racismo dessas coisas, como ele começou, por quê, qual é o nosso objetivo com essas atividades. E depois a gente passa a palavra para a Bárbara, também nossa colaboradora, que vai nos ajudar mediando e apresentando a Yasmin e por último, nossos convidados de novo. Tá certo. Bom, vou me apresentar, né? Sou Glaucia Fontoura, como disse a Roberta, sou colaboradora da Comissão de Relações Raciais, desde quando ela não era comissão ainda. Então, falar do ciclo de debates, eu acho que é uma das atividades, acho não, né? Tenho certeza que é uma das atividades que é mais cara para nós da Comissão de Relações Raciais, né?
Esse ciclo de debates, racismo tem dessas coisas, ele é uma consequência, né, de certa forma, de uma campanha que foi lançada em 2015 e que tinha esse mesmo nome. Né? E nessa campanha, né, o que nos movia era o interesse em conhecer histórias que nós, negras e negros, conhecemos e vivemos, e teve como objetivo trazer histórias de preconceito e discriminação racial, vivenciadas por negros e negras, convocando a categoria à reflexão e uma escuta diferenciada do racismo presente nos acontecimentos relatados. Né? Essa campanha aconteceu no ano de 2015 e 2016, e quem tiver interesse em saber mais sobre ela pode entrar na página do Conselho, que ainda tem lá os relatos, né, as histórias completas que foram passadas naquela época para nós. E anos depois, né, a gente retomou esse nome, né, e voltamos iniciamos então com ciclos de debates, né, quinzenais, com esse mesmo nome, o racismo tem dessas coisas. E nesses primeiros ciclos, né, nós nos debruçamos e dissecamos o documento de referências técnicas para a atuação de psicólogos sobre relações raciais, lançado pelo Conselho Federal em 2017. Na sequência, né, a gente, então, aumentou um pouquinho o tempo entre um ciclo e outro, né, passou a ser encontros mensais, né, e nesses ciclos de debates a gente seguia com a mesma linha que se propunha as referências técnicas, né, instrumentalizar e provocar a reflexão do exercício profissional, abordando a cada ciclo temas pertinentes às práticas transversalizadas pelas relações raciais. Foram tratados, né, nesses anos todos, vários temas, né? Sempre de forma transdisciplinar, onde a gente reunia a cada ciclo diversos profissionais, né, sobre o olhar da psicologia para tratar de diversos temas. No ano de 2018 e 2019, né, a gente trabalhou temas que ou eram, né, estavam em alta no momento, ou que a gente também achava importante. Então, a gente foi trabalhando a cada ciclo, né, a formação em psicologia, a clínica, políticas públicas, educação, gênero, juventude, imigração, sempre com esse olhar da psicologia, entendendo o que o racismo implicava nesse olhar em cada um desses temas, sempre pensando a partir da nossa prática e com a colaboração de outros profissionais. Então, o ciclo nesses últimos 2 anos foi tratando desses 2 temas, e agora nesse ano de 2020, né, a gente retoma o ciclo para falar do 20 de setembro. Espero que todo mundo goste, né, a gente pensou com muito carinho esse tema hoje, né, e as pessoas que a gente quis convidar para trazer aqui hoje. Então, vou passar a palavra à Bárbara, que vai apresentar os nossos convidados e mediar a nossa conversa daqui adiante. Obrigada. Boa noite, o meu nome é Bárbara Duarte, sou colaboradora da comissão, faz bem pouco tempo. Eu sou psicóloga, trabalho na política de assistência social, e para nós foi bastante... nós nos tomamos do entusiasmo de também poder contar, né, essa história, né, a história dos lanceiros negros, a história dos negros no Rio Grande do Sul, e principalmente poder pensar nas linhas de fuga, né, nas construções que foram possíveis mesmo nessa situação de tamanha opressão, né, quando a resistência é a própria existência. Então, isso para nós é extremamente caro, mas também a gente tem a consciência do caminho, né, que vem de longe, que essas construções que ainda não têm um impacto coletivo que no nosso povo que a gente sonha, ele tem um caminho longo. Então, posto isso, eu vou falar. Nós temos 2 convidados hoje, né?
a Tayasmin Omak, me corrige se não for essa a pronúncia. Ela é mestre em cultura e psicanálise, psicóloga, eu vou ter que colar aqui, gente, mestre em psicanálise clínica e cultura, escritora e membro do grupo de pesquisa EGP, Negritude e Comunidade, da URGS. E o Maurício Dornelles, que é licenciado em História e mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da URGS. Nós vamos fazer algumas combinações, e a gente propôs assim, 15 minutos, né, para a apresentação, para a fala de cada um dos convidados. No intervalo de uma fala e outra, nós vamos abrir para 3 perguntas, vamos tentar fazer isso, né, a partir dos microfones, e em seguida o outro fala e se repete a mesma sistemática. Então, eu vou passar a palavra para o nosso historiador, o Maurício. Boa noite, então, a todas, né? Agradecer o convite, né, para a atividade, retomando também, né, as atividades de docência, né, de estar com o público, né, e fico muito contente também de estar podendo dialogar com outro público que não é o da minha área, né, então, mais uma vez, eu fico, é um desafio, né, tá, aquele um pouco de frio, assim, eu sou uma pessoa tímida, tá, por mais que seja professora, eu sou tímido, mas muito agradecido mesmo pelo convite, assim, pela lembrança. Né. Então, gente, são 15 minutos, né, eu já soltei meu cronômetro aqui, até para a gente não se perder. Mas, assim, para falar sobre todo esse evento, né, esse mês de setembro que já está encerrando, ele nos é desconfortável, né, por conta, né, das nossas reivindicações aqui no Estado, né, perante aos eventos que são celebrados, né, então a gente acaba tendo que sempre bater nessa mesma tecla. Mas é importante, né, que a gente amplie o diálogo, que esses debates também não fiquem restritos, né, principalmente a academia e tudo mais. Então, eu acho muito positivo que esteja se ampliando, né, para outros espaços também, para outras áreas. Então, fico muito, muito contente de poder estar aqui. E como historiador, né, gente, a gente tem que fazer seleção, né, de alguns eventos, de alguns fatos para poder estar falando aqui. E para falar em 15 minutos também é uma seleção, então, bem breve, assim, vou falar de maneira mais geral, né, de uma forma mais, até às vezes superficial, mas espero que dê conta, e depois a gente pode ir aprofundando, a gente vai dialogando um pouco mais, né. Então, para falar dessa presença negra, né, a gente às vezes, algumas pessoas, principalmente, não gostam de falar, não gostam de pensar no processo de escravização, né, e porque parece que até então, até um período, depois eu vou retomar um pouquinho isso, que a nossa história ficou restrita a esse período da escravização, né, de africanos e seus descendentes aqui no Estado. Mas ela sim começa na escravização, né? Se a gente for pensar numa questão de localização e de agência, né? A nossa história enquanto sujeitos afro-gaúchos inicia nesse período, né? Na condição de escravizados, mas também podemos nos colocar, né? Como a historiografia oficial, né? Ou
majoritariamente difundida não nos coloca ainda, mas nós somos colonizadores também desse Estado, né? Então, logo após a chegada, para além da presença indígena, né, dos povos originários e dos inúmeros povos originários, né, como minuanos, charruas e guaranis, né, que estavam por esse Estado, após a presença luso-brasileira, junto com os luso-brasileiros e com os espanhóis que também estavam por ali, o elemento africano, né, o sujeito afro-brasileiro, é um dos primeiros, então, estrangeiros também a pisar nessa terra, né? Por mais que a gente tenha, ao longo dos séculos, a difusão, a exaltação dos povos europeus, né? Os imigrantes italianos, alemães, enfim, a diversa imigração, né, que é cultuada assim, por todo o Estado. Não que esses povos não tenham contribuído, né, culturalmente, economicamente, para o desenvolvimento do Estado, claro que sim, mas a nossa população, nosso povo, também teve uma contribuição muito significativa, né, tanto nos séculos 18 e 19, né, e depois, claro, com o processo de liberdade, acaba sendo invisibilizado, né? Então, mas para falar desse período, dessa restrição ligada ao processo de escravização, né, o Rio Grande do Sul, ele começa, então, com a sua povoação, a ocupação desse território. Então, os primeiros trabalhadores escravizados são os tropeiros, né? Quem vai abrindo, né, os caminhos com o gado, quem vai cuidando desse gado, né, uma região, esse pampa, essa campanha que tem muito gado, são esses tropeiros, e esses tropeiros são africanos escravizados, né, são homens negros que estão fazendo esse trabalho. E, posteriormente, né, o trabalho da pecuária, o trabalho na agricultura, né, vai ser feito por essas pessoas também, né? Então, sempre a gente tem que enfatizar que o africano, o escravizado, ele é um trabalhador. Ele está naquela condição de escravizado. Então, você tem que pensar, é um trabalhador também, né? Porque senão a gente esquece que não era um trabalhador, por mais que não fosse remunerado, e aí, claro, que a nossa agência ela cai por terra. Então, por mais que eles trabalhassem, né, e não eram remunerados, e tinham péssimas condições de trabalho, né, eles tiveram essa colaboração, principalmente econômica, né, porque nos séculos XVIII, principalmente, começam a chegar os proprietários, se instalarem nas propriedades, e aí começa o processo de produção do charque, né? A gente tem que estar pensando também nos processos nos ciclos que estão acontecendo, ciclos econômicos do país, né? Então a gente vai ter o ciclo do ouro na região sudeste ali, posteriormente depois vai vir o ciclo do café, está saindo da cana-de-açúcar, vai para o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Então a densidade de população aumenta nessas regiões e esses escravizados do centro do país precisam ser alimentados. Então, a alimentação vai ser a produção do charque, né? Então, as propriedades, as charqueadas, né, que a gente costuma ouvir falar, né, que vão ser instaladas na região sul do estado, são aí empreendimentos que vão vão colocar no final do século XVIII e praticamente todo o século XIX, o Rio Grande do Sul vai ser muito próspero economicamente por conta do trabalho desses escravizados nesse espaço, né? Que era um espaço muito degradante, né? Trabalhar nas charqueadas era muito degradante. Você está trabalhando num matadouro, né? Então é sangue e é sal, né? A vida dessas pessoas ela era muito curta, né? Então era muito ruim. Então uma das questões que já tinham me antecipado, né? A questão de escravidão no Rio Grande do Sul como castigo, né? Era castigo porque as pessoas pobres que poderiam trabalhar nessas propriedades não queriam, né? Elas podiam escolher onde trabalhar, e trabalhar
numa charqueada não era uma boa escolha, né? Não era opção, porque era degradante trabalhar num espaço com couro, né? Tudo a céu aberto, né? Trabalhar com couro, trabalhar com gordura animal, trabalhar com carne, trabalhar com osso, né? Então você está ali matando e distribuindo todas as peças do animal com sangue, né? Com sal, que o sal ele vai corroendo, né? A pele. Então alguns escravizados vão perdendo dedos, né? Ponta dos dedos, tanto dos pés, tanto das mãos. Então o trabalho nas charqueadas, nas saladerias, né? Era muito pesado, muito degradante. Eram cerca de 16 horas nesse trabalho. E na metade, ali antes da metade do século XIX, o Brasil vai passar por diversas insurreições, né, por conta das províncias que vão estar descontentes com a questão da centralização do poder da monarquia, né? A gente está num período regencial ali, por volta de na década de 1830, e aí várias insurreições vão acontecer no país, e aqui, no nosso caso, nós vamos ter a Guerra dos Farrapos, né, chamada Farroupilha, né, e é sempre importante também enfatizar, é uma guerra das elites, é uma guerra civil das elites, né, e não são também todas as elites do estado da província, né, do Rio Grande do Sul, que irão participar, que vão aderir a essa revolta, né? Então, nunca tratem como uma revolução, porque a revolução ela promove uma mudança, né? Uma mudança política, uma mudança social, uma mudança cultural, e não foi isso que aconteceu, por mais que depois a historiografia, o MTG, vá tentar maquiar todo esse movimento, né, elitista dos proprietários das fazendas, né, de tentar maquiar esse evento todo aí, por conta das inúmeras influências, né, porque havia as influências iluministas, as influências de liberdade, de autonomia política, né, que vinham da Europa, né, e isso estava acontecendo também nos países vizinhos, né, da América Latina. Então, foi uma revolta contra esse projeto centralizador da República, do Império, né, com ideais de república, com ideais liberais, né, e, claro, com o aumento do imposto, né, do charque da província do Rio Grande do Sul, que estava sendo mais taxado, né, com um percentual mais alto do que o charque uruguaio, né, que era mais barato. Então, a dificuldade da venda estava sendo um empecilho para os gaúchos. Então, por isso há essa revolta, todo este evento de guerra civil em torno de 10 anos, e os escravizados, né, os negros, vão ser colocados dentro desses batalhões para lutar, né, por uma liberdade entre aspas, né? Seria oferecido ao final do evento, então, a liberdade, uma carta de alforria para aqueles escravizados que participassem da guerra. Só que aí a gente tem uma culpa dupla, né, que a gente pode colocar nos Farroupilhas, né, que eles são traidores, porque o evento acabou e eles não deram as cartas, e também foram cúmplices por conta de todo o evento que acontece em 14 de novembro de 1844, né, o massacre ao cerco de Porongos, né, porque os lanceiros era o destacamento, né, de soldados onde esses africanos e seus descendentes lutavam, né? E eles eram exímios lutadores com as suas lanças, eram os infantes, né, que iam na frente de todos os batalhões, e eles eram muito habilidosos. E, imagina, você está negociando o fim da guerra, você tem as elites, elas não tinham, é só a gente ler a Constituição dos Farroupilhas, a gente vai ler a Constituição e vai falar que não havia nenhuma promessa de liberdade, que todos eles eram proprietários rurais e eles precisavam de mão de obra para trabalhar com suas propriedades. Então, ao fim da guerra, se vencesse os republicanos, não haveria liberdade de fato. Então, eles fazem um acordo com o Duque de Caxias, né, Davi Carnaval faz um acordo com o Duque de Caxias, e
então acontece uma emboscada nessa madrugada e os lanceiros são desarmados e posteriormente são atacados, né? E aí se dá o chamado massacre, né, do cerco de Porongos. E aqueles que sobrevivem são incorporados, então, à coroa, né, são levados para o Rio de Janeiro, alguns são julgados, outros são presos, outros são vendidos. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma que acontece, né, falando assim de forma muito rápida, porque eu já estou vendo que o tempo passou rápido, rapidíssimo, e mais ou menos assim que acontece esse evento, né, que a gente reivindica tanto, que o MTG, claro, foi invisibilizando, e aí a gente tem até a década de 70, aí, falando mais agora de historiografia, até os anos 70, mais ou menos, uma invisibilidade da população negra no estado do Rio Grande do Sul, e aí começa a emergir a partir de organizações negras, organizações políticas, né, pré-movimento negro unificado, ali com o Grupo Palmares, com a Oliveira Silveira e toda uma série de outros sujeitos, e começa a reivindicar essa presença, né, essa organização, que vai culminar nos estudos historiográficos nos anos 80, né, que vai pensar essa formação do Rio Grande do Sul a partir do que aconteceu a partir da liberdade, né, tanto na escravidão, mas como na liberdade, né, pensar essa história social, né, o que aconteceu com essa população. E aí, nos anos 90, a gente já tem mais elementos, mais subsídios, né, para enxergar como que se deu essa experiência negra no estado do Rio Grande do Sul pós-escravização, né, porque assim como todo o resto, todas as experiências nacionais, aqui houve resistência, houve fuga, houve, né, rebelião escrava também em diversas áreas aqui, em diversas regiões do nosso estado. E, portanto, a partir da documentação, principalmente documentação de igreja, porque Estado e Igreja, Estado e Monarquia era uma coisa só, documentação jurídica e documentação policial, você vai encontrar, né, jornal também, você vai encontrar diversos anúncios, diversas notícias, né, diversas ocorrências nesses documentos que vão ajudar a reconstituir parte da história da população negra. E principalmente a partir dos anos 90, 80 e 90, com a ebulição de movimentos sociais, né, principalmente novos governos, a partir da redemocratização e novos governos assumindo, né, os municípios, os estados, e a incorporação, a organização desses movimentos sociais negros, intelectuais, ativistas, né, dialogando nacionalmente também, tanto municipal, dentro das cidades como no município, essas informações, essas novas tendências de estudo vão circular, né, e a gente vai ter, na virada, né, do século XX para o século XXI, a gente tem o fenômeno, por exemplo, das ações afirmativas, onde esses novos sujeitos vão acessar não só a área das ciências humanas, mas as diversas outras áreas, com muito mais peso dentro das universidades, e a gente está aí, né, eu sou fruto das ações afirmativas, e a gente está aí questionando não só esse lugar, né, que é cristalizado, que constitui, que cria uma história, mas também a gente está olhando para a nossa história, das nossas famílias, né, do nosso povo, e a partir de vários outros elementos a gente está reconstituindo essa história. Detalhe, a gente não quer apagar a história hegemônica que foi dita, mas é para trazer um novo olhar, né? Então a gente está falando de uma história plural, né? O Estado ele é plural, a gente tem na sua composição inúmeros outros atores, né? E a gente está pensando então outras questões, né? Como contar, né? De que perspectiva contar essa história, né? E como no caso a gente está contando brevemente aqui um pouco da história desse Estado, né? Então, século XX, a gente vai ter inúmeras organizações negras desde o final, né, desde a abolição até o presente, inúmeras formas de existir, né, dentro das cidades,
né, ou no campo também, né, no interior do estado. Né? Eu passei aí 3 minutos do meu tempo, eu peço desculpas, mas a gente fica aí com mais detalhes para depois. Né? Vamos dar sequência à mesa. Obrigado. Obrigada, Maurício. A ideia agora é de que possam ser feitas perguntas, né, para o Maurício, para depois a gente seguir com a fala da Tayasmin. Alguém tem pergunta agora? Estou vendo que no chat não tem. Quem quiser fazer pergunta ao vivo, alguém gostaria de fazer? Ou seguimos com a fala da Tayasmin? Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, então nós vamos passar a palavra para a Tayasmin. Gente, meu Deus, o que eu fiz aqui? Tá bom. Eu vou desligar meu microfone aqui e tu pode... Obrigada, Bárbara. Muito bom seguir, assim, dar prosseguimento, assim, depois de ti, Maurício. Eu acho, assim, que a história é fundamental, né, para psicólogos. Esse retorno, buscar retomar a história, né, é fundamental para todos nós, e mesmo para psicólogos, inclusive para o exercício da psicologia. Bem, vou começar aqui, eu vou ler, né, gente, porque eu me atrapalho muito se for de outro jeito, tá? Mas tentar fazer de um jeito que não fique chato. Lanceiros negros, Delma Gonçalves. Lanceiros afro-brasileiros, fiéis, valentes que na linha da frente trouxeram no brilho das lanças e punhais a liberdade. Homens pretos, mulatos, bravos guerreiros, farrapos, de ascendências viris, combatentes servis, que foram cruelmente atraiçoados. Essa luta ainda hoje persiste e faz jus pela verdade, dessa falsa alforria, disfarçada no dia a dia, a ignorar nossa presença de uma velada indiscrição discriminada. Esse é um poema. O segundo poema, Lanceiros Negros, Maria do Carmo dos Santos. Pegar nas armas, matar a quem? Lutar, brigar como ninguém. Quem sabe ganhas a guerra, quem sabe ganhas a terra. Corra, negro, lute, brigue, defenda, sabe lá o quê. Quem é teu inimigo? Quem te roubou o presente, os sonhos, a liberdade? Pega a lança e luta. Quem sabe ganhas a guerra. Em troca da liberdade, quem sabe ganhas a terra. Seja forte, incansável, não pares nem para dormir, pois podes perder a guerra, então jamais terás a terra. Podem roubar tuas lanças, a liberdade fugir, então jamais terás a terra, pois podes perder a vida, podes perder tua guerra. São duas poetas do Sopapo Poético, tá? Que é um sarau de poesia negra de Porto Alegre. Começo com poesia porque penso que é algo que seja difícil de dizer e porque é algo que precisa encontrar outras formas de ser dito. A história dos lanceiros negros é um episódio profundamente ligado ao mito oficial de constituição do povo gaúcho, a Revolução Farroupilha, e que esteve suprimido da historiografia oficial, sendo resgatado e ressituado nos últimos anos. Uma história de traição e massacre em uma revolução tida por ideal na região sul do país. O que temos no Rio Grande do Sul é uma construção identitária fortemente ligada à imigração europeia e à Revolução Farroupilha. A história é contada não apenas aqui, como em todo o país,
como se o negro, enquanto povo, em nada houvesse contribuído para a riqueza material e para a construção nacional. Omitir a participação negra no evento constantemente cantado em verso e prosa em solo gaúcho, assim como nada falar sobre o massacre que veio a seguir, é fugir de lidar com a complexidade histórica de um país fundado em sangue negro e ameríndio. Tal omissão repetida constantemente relega o negro à exclusão. Exclusão simbólica, histórica de filiação e social, sem nenhum território que possa lhe garantir uma identidade cultural. Falando em identidade, ponto que tem se apresentado tão controverso, aproveito este momento de minha fala para colocar a seguinte questão: que identidade é sustentada no sujeito negro, quando os atributos sociais maciçamente oferecidos a ele são os de uma insuficiência, incompetência, incapacidade de ocupar um lugar de valor ou de ter uma história reconhecida enquanto povo? O discurso social e ideológico que sustenta o racismo, se mascara alguma angústia, não é a do sujeito negro, mas, isto sim, desenha o risco de mantê-lo em uma imagem congelada de sentido único. O apagamento da memória sempre precede, acompanha e perpetua a violência lançada sobre os povos. O poeta George Frois é muito preciso em seus versos. Ó mar, esquecer dói mais que lembrar. Há uma memória traumática ligada à diáspora africana. A travessia do Atlântico, ao comércio humano, à brutalização dos corpos, ao massacre de porongos. Trauma constantemente atualizado pelo silêncio, pela violenta discriminação racial nas autorizações à fala e à circulação social. Para a população negra, silenciamento e invisibilidade são violências contínuas à violação dos corpos e se estendem também à sua cultura e sua história. A sociedade brasileira remete o negro a um lugar de não pertencimento sistemático, no qual não é possível se reconhecer. Mesmo iniciativas oficiais que buscam criar um lugar para a narrativa dos descendentes de africanos, como a Lei 10.639, que visa incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileiras, acaba por ter o mesmo destino de apagamento e não existência dado a todo um povo. Francis Fanon, psiquiatra martinicano, em seu texto Racismo e Cultura, vai dizer: este racismo que se pretende racional, individual, determinado, genotípico e fenotípico, transforma-se em racismo cultural. O objeto do racismo já não é o homem em particular, mas uma certa forma de existir. A disposição de valor entre as raças e culturas independem de alguém desejar ou não usufruir das vantagens advindas do grupo ao qual é identificado. Segundo Silvio Almeida, advogado e filósofo, o racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Sem encontrar no discurso um lugar possível para os seus traços de negritude e africanidade, resta à pessoa negra a experiência de um desamparo discursivo, ou seja, o sujeito depara-se com uma rede discursiva que fracassa em garantir o deslizamento significante, tudo que diga respeito a uma africanidade. Resta um corpo facilmente tomado pela alienação e por um olhar violento e massificador. Há uma história que se perdeu e não há como retomá-la. Há muitas histórias que nunca foram contadas, outras tantas cuja narrativa está orientada por uma cultura hegemônica eurocêntrica. Gonçalves Filho, no livro Racismo e o Negro no Brasil, vai salientar: a pluralidade dos dominados ficou invisível a um só traço, o corpo negro, entrou em superexposição. Tantos rompimentos deixaram por referência ancestral a dar testemunho de origem apenas a violência da escravização. De onde viemos? Se não é possível ter a resposta para tal pergunta, pior ainda se tivermos por esboço de resposta sempre a mesma, a escravização.
São muitas as histórias que precisam ser contadas. É preciso retomar narrativas, que as histórias negras sejam narradas por muitos e muitas vezes, e em diversas direções. É preciso resgatar a memória de seus escombros. É importante lembrar. 2 anos depois da abolição, o então ministro Rui Barbosa assinou despacho para que os documentos relativos à escravidão fossem levados todos para o Rio de Janeiro, capital à época, para serem destruídos. E mesmo antes, em Benim, na região ocidental do continente africano, os africanos sequestrados e vendidos como escravos eram obrigados a dar voltas na árvore do esquecimento, ritual para que o escravizado esquecesse seus pertences, terras, família e até seu nome próprio. A barbárie repetida durante tantos séculos tem sua lógica perversa. Evitar que a memória produza narrativas, pois as narrativas, mesmo depois de muito tempo, produzem desdobramentos, conforme já colocava o filósofo Walter Benjamin. Essa falta de referências sobre as origens, as muitas lacunas históricas sobre a vida no continente africano, sobre a participação dos negros na história nacional e seus momentos de protagonismo, revelam muito de nosso laço social. O negro, as referências às suas origens, à sua história, ao seu corpo, mal estão na cultura, ou ainda estão mal na cultura, ou estão situados como o que há de mal na cultura. Se o discurso hegemônico, no qual se inclui a historiografia oficial, pouco ou nada fala do povo negro, antes, durante e depois da escravização, se não há narrativa sobre a participação dos negros nas lutas pela liberdade, pela abolição, se não há narração sobre o sofrimento, as penas sofridas, as conquistas feitas nas brechas, se falar em racismo é desconcertante demais para que todos ouçam, se é tomado como um mal-estar que precisa ser calado, como falar de transmissão de experiência? Se o negro, para viver em um mundo que se pretende ocidental, de tradições europeias, precisa calar ou dissimular sua cultura e sua história num esforço adaptativo, que transmissão é possível em nível de discurso dos lugares simbólicos? Fanon, no texto em que analisa racismo e sua incidência na cultura, afirma: o mergulho no passado, o mergulho no abismo do passado é condição e fonte de liberdade. É preciso beber no passado o presente, para não naturalizar a violência de agora, para desconstruir um lugar já dado pelas fantasias dos grupos sociais que dão certa consistência ao discurso. É preciso esvaziar os significados, ocupar as palavras. Retomo a poesia. A poeta Esmeralda Ribeiro diz em versos: ser invisível é ser um fantasma que não assusta ninguém. Parece que o apagamento histórico nos tira o peso dos fantasmas, aquilo que eles cobrariam, o preço pela barbárie. Por isso, uma aposta que me parece interessante é a de que, assim como as memórias criam narrativas, que as narrativas criem memórias, que fantasmas invisíveis se tornem antepassados. Urge a criação de espaços para outras versões que deem voz e existência aos até então esquecidos. Assim, as histórias precisam ser narradas em diversas direções. A valentia, a luta, a traição vão sendo dados sentidos diversos, sentidos construídos pelo narrador, e demandam testemunho. Nos lanceiros negros, as diversas lutas de um povo. Aqui eu retomo um verso, né? Lutar, brigar como ninguém. Verso que considero rico em sua polissemia. Lutaram heroicamente, como ninguém, mas foi como ninguém que entraram e saíram da guerra, e como ninguém também foram massacrados. E por serem ninguém, são também um espaço para as muitas lutas pela liberdade e para os lutos das batalhas perdidas. Os ninguém dos tumbeiros, dos navios tumbeiros, os ninguém que circularam a árvore do esquecimento, os ninguém das lutas pela liberdade. E as lutas do passado e do presente vão se costurando em um empréstimo de fios entre os tempos. O sofrimento do passado se atualiza nos versos presentes. Emprestam-se palavras aos que nunca tiveram, e o passado ajuda a dar novos sentidos às experiências do presente.
tecituras de redes entre tempos, para que não reste apenas a deriva muda. Daí a importância de haver uma construção dada por enunciados, lanceiros negros fiéis e valentes, seguidos pelo ato enunciativo, que desestabiliza a própria enunciação. Defenda, sabe lá o quê? Quem é teu inimigo? Quem te roubou o presente? Entre um poema e outro, as inúmeras lutas por direitos, reconhecimento e liberdade subjetiva que cada negro tem de travar ao longo de sua trajetória. Eu trago o poema porque é o que de mais próximo eu encontro da tradição oral africana, que a gente não encontra ainda na academia. Né? A gente encontra nos terreiros, a gente encontra na capoeira, a gente encontra na cultura africana. Sustento que é preciso criar narrativas negras, resgatar as histórias da diáspora africana, criar espaços de visibilidade à estética negra. E é preciso criar um corpus negro. Corpus no sentido de um conjunto de enunciados sobre um determinado tema. Um corpus que dê corpo para o que até então foi relegado à posição de fantasma inofensivo. É preciso criar corpos para que estes fantasmas passem a condição de antepassados e carreguem consigo o peso da história. Um corpus nos ajuda na função de nomear, na criação de enunciados possíveis, e isso não é algo que se faça sozinho. É preciso pares para criar realidades discursivas, para reposicionar os ditos. Isso me parece que é uma função que o movimento negro cumpre. O que o debate racial coloca para a psicologia como questão é da ordem de uma tessitura que está para além dos consultórios e que incide na cultura. Por outro lado, não é exercício da psicologia que exclua o campo social. Nem mesmo para nós, terapeutas, existe campo neutro. A violência racial está aí para todos verem, finalmente, e todos estamos constituídos nessa violência histórica constantemente atualizada. Há muito que avançar no tema, mas o que sei como profissional é que precisamos reconhecer o conflito e como nos situamos perante ele, sob pena de roubar as lanças de nossos pacientes. Bem, gente, é essa a fala que eu trouxe para um momento. Obrigada, Yasmin. Então, nós podemos abrir agora, né, para o debate. Eu quero lembrar a todos e a todas que esse momento sempre foi muito importante pelo diálogo que nós conseguimos estabelecer, né, independente do tema que foi trazido. Então, é mais um convite, né, a debater com os nossos convidados. Quem se habilita? Vamos ver aqui no chat. Tem elogios aqui, né? Tudo bem explicadinho, sem dúvidas, né? É um prazer, um privilégio te ouvir, tá, Yasmin? Mas nós estamos aqui também para debater, para pensar juntos, né? Nas relações raciais. No início do ano, foi enviado, como chama, das orientações raciais, né? A gente também gostaria de conversar a respeito disso, as notas técnicas. Estou te ouvindo bem baixinho, Roberto. Fernanda?
Não sei quem estava com o microfone aberto. Bárbara, eu teria uma pergunta para o Maurício. Posso fazer agora ou tu quer concluir? Maurício, assim, eu considero extremamente importante, né, a abordagem histórica, os resgates que a história pode fazer, porque eu entendo que ela é isso, né, que vai contribuir ou com a construção disso que eu estou chamando de corpos, né. Como é que só que assim, como eu trago no meu texto, tem muita história que se perdeu, né? Como é que é isso, assim, para a história, né, para a disciplina história, né? Como é que é ir atrás, como é que é fazer esse resgate, como é que é essa discussão dentro da história, porque também sei que, enfim, eu imagino, não sei, que não deve ser um ponto pacífico, assim, esse resgate mesmo dentro do estudo da história, né? Bom, eu vou respondendo, né, caso vão surgindo outras questões, né, mas, assim, a história é um campo, ao mesmo tempo ela é odiada, né, por determinados grupos, né, uma disciplina que não é vista como tão relevante, mas ela também, ela é um aporte para muitos outros grupos, para outros movimentos, né, principalmente os movimentos sociais, os movimentos progressistas, enfim, né, a gente acaba se valorizando muito os estudos das ciências humanas para se reconhecer as experiências humanas, né, tanto do presente como do passado. E a história ela é construída a partir de perguntas do presente, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a historiografia, né, que é esse corpus que produz, né, que vai construir a história, ela por muito tempo, ela, pelo menos no Brasil, ela sempre esteve atrelada às elites, né, às elites econômicas e intelectuais do país. Então, obviamente, que ela é feita através de seleção, né, você seleciona, ela tem tendências, né, e algumas tendências tiveram maior repercussão no Brasil, né, principalmente por influência da colonização francesa, posteriormente do século XIX, e aí você vai ter uma história que vai escrever sobre os grandes fatos e heróis, né, história heróica, né, narcisista. E a gente, até essa discussão a gente acabou realizando agora, no início do ano, em relação, por exemplo, às estátuas, aos monumentos, né, no mundo inteiro, né, com os movimentos antirracistas, né, as mobilizações que aconteceram no mundo inteiro, né, então isso também, a história ajudou a cristalizar, a construir, né, esses heróis, a forjar esses heróis que estão em praças públicas, né, esses heróis entre aspas, que a gente pode dizer, que representam essas pessoas que até então estavam no poder, né, em determinadas épocas. Então, como eu falei ali no finalzinho, a gente, e aí eu me incluo, né, porque a gente é oriundo de um processo histórico, né, que são essas ações afirmativas, né, a gente entra dentro da universidade. Assim, e aí eu até tô no meio da escrita do meu projeto, né, de mestrado, né, e fazendo essas reflexões pós-doutorais, a gente diz assim, a gente não é obrigado, né, a entrar na universidade e a trabalhar sobre o tema do negro, sobre a história do negro ou sobre as experiências, né, humanas que acarretam e incidem, né, na vida das pessoas negras. A gente não é obrigado a isso. Mas a gente acaba
ao se perceber, ao ter as nossas experiências dentro dessas instituições, que por muito tempo foram, tem uma branquitude, né, majoritariamente, não discutem os nossos temas, né, a gente acaba se percebendo, né, e acaba se tornando um compromisso ético, né, ter que abordar esses assuntos, né? Então a gente acaba levantando questões dentro desses espaços e vai acabar construindo, né, novas perspectivas, novos olhares. E aí na história, desde os anos 80, ali, com uma tendência mais marxista da história social, que vai perceber a história dos subalternos, né? Então, ver a história das populações mais pobres, o que se passava nesse mundo também, né? Porque só estudar a história das elites, dos grandes eventos, já tinha, né, esgotado um pouco. Então, vamos ver o que estava acontecendo, né, na parte de baixo da pirâmide. E para perceber isso na história do Brasil como inteiro, quando você vai analisar a história dos de baixo, né, como é chamado, né, você vai ver que esse extrato que está na base da pirâmide é majoritariamente a população negra, né? Então vão começar a surgir esses estudos, né? Vão começar a ser descobertas novas metodologias, né? E novas fontes de estudo, né? Como eu falei, as fontes jurídicas, as fontes através da imprensa, né? Através da igreja. Então isso vai levantar aí muita coisa dentro e vai balançar esses alicerces dentro da academia, principalmente, né? E aí, por força de lei, a gente tem uma legislação, né, que institui o ensino de história afro-brasileira e africana dentro do ensino básico, né? Só que a escola também é um outro ambiente que reproduz isso, que reproduz o racismo, que tem a maioria dos professores são brancos também, só que o problema é a escola tem o papel do Estado de trazer a formação para os professores, tem uma série de intervenções que deveriam ser feitas, só que essa lei ela não abrange, não contempla a universidade. Então, é necessário também estar dentro da universidade para fazer esse movimento de diálogo com a Secretaria Municipal e Estadual, para que os professores comecem a ser formados, que os currículos que a gente conseguiu mudar em algumas, pelo menos lá na história, a gente conseguiu mudar o currículo há 2 anos, para que essas histórias comecem, né, com o acesso de mais estudantes, né? Antes era 1, antes era 2, aí começa a entrar mais gente, começa a ganhar esse curso. E então você consegue ter essa força política, mobilizar para mudar currículo, e posteriormente fazer mais projetos de extensão, de diálogo com a população, né? Porque existem pesquisas que falam que o conhecimento produzido numa universidade às vezes demora 10 anos para chegar na escola, quando chega. Então, existem alguns outros mecanismos, né, que facilitam assim o amplo acesso, né, ou um acesso mais rápido, assim. Claro que não vai contemplar todos, mas aí a gente vai se reinventando, né, principalmente com a tecnologia também ajuda a esses novos conhecimentos, esses novos saberes entrarem dentro da universidade, né? Então, e a história oral também vai ser um método muito utilizado, vem crescendo, né, o número de historiadores que se utilizam da história oral, né, através de entrevistas, de conversas compreensivas, e, enfim, tem inúmeros métodos de se contar, de colher esse material, né, de trazer a história oral como fonte, né, e eu vou me utilizar também da história oral, porque a gente sabe que em algumas organizações políticas eles não perderam seus documentos, não registraram, tudo mais, mas a memória ela persiste ainda, por mais que sejam pessoas mais idosas e tudo mais, e a memória está ali viva, assim como a memória, né, essa história oral, fez com que essa história dos lanceiros chegasse até nós,
né? Então, não existe, assim, a gente tem alguns documentos oficiais que dizem lá, tem a carta lá do Duque de Caxias, tem algum que outro viajante que registrou essa presença, né? Alguns oficiais elogiando, né, a performance desses soldados ali, então a gente sabe que eles existiram, então, só que a oralidade foi trazendo isso, né? Então, isso foi se mantendo dentro da comunidade negra. Então, a gente chega na universidade, a gente vai ver os eventos, mas tem a nossa perspectiva também, né? Assim como vai ter a perspectiva indígena, tem a perspectiva dos alemães, dos italianos, dos judeus, dos poloneses, enfim, nesse estado que mais tem grupo diferente para formar ele. Então, o debate ele é muito acirrado, porque você tem uma posição de privilégio dentro da academia, né? Deve saber como que é, e a gente trazer evidências que abalam isso, né? E não é nem, eu vejo assim, não é nem por conta para as pessoas que não aceitam, né? E tem professor que não aceita. A gente não está ali para tirar o lugar deles, né? Porque é um espaço de privilégio, de prestígio, as pessoas construíram as suas carreiras ali através de pesquisas e tudo mais, e alguns até de pesquisas em cima das nossas histórias, e que não reconhecem, enfim, toda a nossa participação, mas a gente está ali para mostrar que existe outra perspectiva e que as bases, né, que fundam, né, não só essas pesquisas, esses saberes acadêmicos, né, eles possuem outros olhares, né, outras experiências, né. Então a gente é um país que performa uma ocidentalidade, né. A gente é a maior nação preta fora da África e a gente performa uma ocidentalidade. E a gente está vivendo um momento em que o extrato mais baixo dessa ocidentalidade, que é o atual presidente, ele pertence às camadas mais colonialistas, né, do extrato das elites brasileiras. Então, na academia que tem a sua base, né, greco-romana, que tem a sua base judaico-cristão, né, e iluminista, tudo isso, né, é um lastro que consolida todo esse apagamento, essa invisibilidade, né, essa unilateralidade, né, com que a história, as experiências são construídas, né, e aí esse sujeito negro, depois que deixa de ser útil, né, para os proprietários, para os colonizadores, enfim, vai ser aí, em alguns casos, jogado à própria sorte, e a gente vai perceber que ainda assim, até os dias de hoje, não se vêem, né, nesse lugar, né, a não ser em outros espaços, né, então a gente fica até em certo momento num não lugar, né, quando acessa determinados espaços, e a psicologia ajuda muito a entender isso, né, também o Fanon, né, nos ajuda a compreender bastante isso. Não sei se respondi toda a tua pergunta, né, mas é um pouco, é mais ou menos nessa forma, e tem que jogar, né, tem que usar da ginga, né, e tem que se aliar, né, tem que confluir com alguém, com algum grupo dentro desses espaços, para a gente poder construir e também legitimar essa produção de conhecimento, né, que a gente vem aí, através deste e outros espaços, apresentando. Maurício, eu sou formada pela Unicinos, né? E durante um período que eu tive desenvolvendo um trabalho lá, eu assisti essa disputa muito acirrada, porque tinha, né, entre os dois pesquisadores, dois doutores da história, uma posição que dizia que essa questão da oralidade, ai, 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 porque povo que não escreve a sua história tem uma vergonha a ser escondida.
Gente, isso não faz tanto tempo assim, não. Essa coisa de 2015, por aí. E nós estávamos, no momento, era por um trabalho que o grupo que existia na Unicinos ia, né, pelas escolas, né, divulgando a lei. E tinha um autor que ia fazer o lançamento do livro lá, e nós conseguimos que algumas crianças fossem. E no momento que esse historiador fala isso, e eu, né, lá na turma do fundão, naquele auditório maravilhoso, com muitas crianças, né, de 12, 13 anos, quando ele diz isso, o menino que estava na minha frente, na fila, na frente, ele levantou transtornado e saiu chutando cadeiras, né? Imagina aquele auditório maravilhoso. Porque ele disse, levantou a mão e perguntou, da onde tu tirou isso? Né? E evidente, né, que as professoras que estavam acompanhando tentaram acalmá-lo, mas da onde tu tirou isso? Eu posso te levar lá no bairro Feitoria, tu conhece Feitoria? Dizia assim o menino, transtornado, porque não é de vergonha. Se alguém tem vergonha, foram vocês que não escreveram a nossa história. Né? Então, essas pequenas... esse cotidiano tão permeado, né, desse apagamento, desse jeito de ser dos africanos, que também é, né? E aí uma menina rendeu, né? Aquilo rendeu. Uma menina dizendo, mas não tinha lápis, era muito frio, sabe, tudo falando de uma ordem muito material, muito do vivido, do experimentado, né? É verdade que acabou, né? O debate, aí foi todo mundo fazer o lanche que estava prometido e a gente levou a criançada né, embora. Então, essa consciência também que é forjada naquilo que é vivido, né? A defesa que é feita, né? Para nós, dentro da academia, a gente precisa dessa ginga que tu diz, mas a gente também precisa estar atento a esses movimentos, né? Esses que são pequenos, assim, né? Eu não tinha me dado conta no momento que ele tinha... Por que ele tinha ficado tão bravo, assim? Eu quero ser escritor, mas eu não quero ser escritor como esse daí, né? E o escritor, depois a gente ficou... fez a roda, né, para conversar... era historiador que ele queria ser, ele queria escrever essas histórias, né? Então, foi muito violento, né? Mas são as nossas experiências também, né? Frente ao que é hegemônico, ao que é o oficial, né? Mas que precisa ser, de alguma forma, produzido outros sentidos, né? Bárbara. Roberta aqui. Tem uma perguntinha ali no chat, não sei se tu viu. Só para ajudar, da Amanda. Da Amanda Santos Lima. Gostaria de saber como é visto por vocês a procura de pessoas negras por psicólogos ou psicólogas negras ou negros. Acreditam que seja fruto de falta de escuta ativa, compreensão das vivências e dores trazidas pelas pessoas negras a psicólogos e psicólogas brancas e brancos?
ela, se eu entendi bem, ela está se referindo à busca, né, que começa a acontecer por psicólogos negros, né, e psicólogas negras. Bom, né, acho que ela fez a pergunta de um jeito aberto, mas eu vou responder. Eu vejo com muita tranquilidade, né, e sim, né, acho que é assim, uma busca por alguém que possa escutar também as questões raciais, né? E acho uma busca legítima e não é nova, gente. Não é nova, assim, as pessoas... Quantas vezes a gente escutou, eu quero um psicólogo, eu quero me tratar, mas tem que ser uma psicóloga. Eu não quero me tratar com um homem porque eu não sei como é que eu vou me sentir falando para um homem, né, das minhas questões, da minha sexualidade, enfim, né? Da mesma forma, negros e negras, né? Muitos já vêm, inclusive, de algumas experiências ruins, né, em que não foram escutados, né, em que foram agredidos, efetivamente agredidos, né, onde foi colocado em dúvida a sua palavra já de saída, né, uma pouca disposição de acolhimento às questões que a pessoa traz. Então, eu vejo com tranquilidade, quando a gente pensa em procurar um profissional, a gente sempre pensa no profissional por algum motivo. Agora, o que se colocou com o ingresso de muitas pessoas negras na academia, né, se formando aí, psicólogos, e essa live é um exemplo lindo disso, né, quantas pessoas negras aqui, isso passou a ter essa opção, né, isso passou a ser possível, e antes não, era mais difícil. Então, eu vejo com muita tranquilidade. Agora, isso sim, falando do ponto de vista do paciente, tá? Inclusive, quero dizer uma coisa, assim, de minha experiência, eu percebo, assim, que muitas vezes o paciente quer isso, quer a tranquilidade de poder falar, né? Sem tanta interrupção, sem tanto questionamento, sem ser colocado em dúvida de saída já, sobre as suas questões, né, de ser escutado. Bem, dito isso, eu acho que tem uma outra fala que eu faço questão de dizer, porque aqui estou no espaço do CRP, né, que é o seguinte: nós, psicólogas e psicólogos negros, né, e os brancos também, mas cada um dentro da sua perspectiva, a gente tem que poder estudar a questão racial. Tá? É importante que a gente vá acolher esses pacientes a partir da posição de alguém que se ocupa em pensar essas questões para além de sua vivência pessoal. Porque não basta, e não é psicologia, eu atender o paciente que passou por uma situação muito parecida com a minha e eu ir acolhê-lo a partir do que foi para mim. Porque nós, negros, sabemos que a gente vive situações de violência racial muito parecidas, muito semelhantes, assim, nos pegam em pontos muito de repetição, assim, para todos nós. Mas o modo como cada um de nós lida com isso, né, os recursos que cada um de nós tem, esses são singulares, né, e aí não dá para a gente responder a partir de nossa própria experiência. Olha que coisa linda, eu me encantei com esse aluno que tu trouxe aí, Bárbara, que coisa maravilhosa, né, a potência desse jovem, né, então, assim, este eu acho que é o ponto que eu deixo, assim, para nós que somos profissionais, é preciso estudar o tema. Eu posso complementar a resposta, né? Porque é isso, a gente deixa de procurar, de acessar serviços, às vezes por conta até de se sentir mais seguro, de confortável
confortável, né? E o quanto nós, falando, nós homens também não procuramos, né? Por umas, enfim, a série de outras subjetividades, né? Então, falar que comigo, né? Também aconteceu a mesma coisa, né? A gente deixa ou vai colocando para frente, vai postergando até, ou sabe que tem e não vai, sabe que existe, ou às vezes é um empecilho econômico, né? Ou também, não preciso, não vou, né? Então, acho que isso vem crescendo, assim, eu vejo por mim e por várias pessoas que eu conheço, né? O acesso a outras áreas por conta de uma representatividade. Mas, é claro, não necessariamente, assim como não vai ter historiadores negros que trabalham as questões negras, não vai ter um psicólogo negro, né, que vai também se importar com essas questões. Então, mas é louvável, né, que isso tem crescido, né, e tem contribuído certamente para uma saúde, não digo no geral, mas vem tendo impactos, né, positivos na sociedade. Posso falar, Bárbara? Pode. Oi, gente, então boa noite. Eu sou Chica, ou Fernanda, sou colaboradora desta comissão também. Agradeço profundamente a presença, Yasmin, Maurício. É um prazer poder escutá-los assim nesse nosso retorno do ciclo de debates que a gente vem fazendo há algum tempo. Eu escolho propositadamente estar com o meu cabelo em pé, assim, na minha coroa, presente, que é um termo que a gente ouve muito comumente se falar dentro dos espaços, né, de coletividade negra. Sou psicóloga, então, né, atuo também em psicoterapia, e achei, Yasmin, a tua finalização lindíssima, pensando nesse lugar de poder que a psicologia tem no sentido de tratamento de saúde das pessoas. Então, quando tu dizes, né, a retirada da lança das pessoas, o quanto, sim, estamos em um lugar de poder. E eu gostaria de trazer Maria Aparecida da Silva Bento, que fala de um pacto narcísico da branquitude, no sentido de uma busca de manutenção de privilégios, assim. Se a gente olhar, né, a forma como a psicologia aparece assim no nosso estado, pensando representatividade e poder, né, no sentido dos discursos, inclusive a história da psicologia no país, a gente sabe assim que existe também um dedo aí, um braço, não sei o quanto mais a gente pode falar, desse pacto narcísico, assim, né, em que de alguma forma não há crítica em relação às próprias ações, aos próprios lugares, assim. Aí, pensando na tua frase de finalização, Yasmin, queria te escutar um pouquinho mais sobre esse lugar de poder que a psicologia acaba ocupando, porque eu acho que ele complementa a importância dos estudos na temática negra. A psicologia, nas suas várias vertentes, né, ela é tradição europeia, né, ou americana. Né? Então, assim, tem todo um pensamento de construção que é o pensamento que é assim, por duas vias. Uma via, assim, é o pensamento construído para realidades que não são as nossas, né? E é o pensamento do colonizador, né? Então, assim, corresponde ao pensamento que também, que ao ser reproduzido acriticamente, ele acaba produzindo manutenção de posições de poder, né? Então, se isso tem uma série de implicações, né? Que, aliás, acho que a psicologia social vem discutindo já há muito tempo, né? Que é a de parâmetros de normalização, né?
um pensamento desenvolvimentista que, enfim, né, que é baseado numa outra realidade, que não leva em consideração nem realidade racial, nem realidade social, né? Ou então, por exemplo, a própria psicanálise, né? Quando vai alegar que discussões identitárias não estão fora de pauta, né? Não são discussões que interessem a psicanálise, né? Então, acho que e aí se reproduz esse pensamento, que são pensamentos importados, e esses pensamentos importados, eles têm efeitos de subjetivação, né? Então, vai cair, aí cai, a gente vai reproduzir a invisibilidade, a gente vai reproduzir na nossa prática profissional a invisibilidade, o silenciamento, né? E isso quando não a patologização, né? Porque quantos de nós fomos chamados de estarmos com pensamentos persecutórios, né? De que nossas queixas eram paranoia, né? Traços paranoides, enfim, né? Então, acho que nós temos no Brasil um conflito que é muito típico nosso. E que acho que as teorias que existem, eu não posso falar de todas, né? Eu me sinto não sendo honesta falando de todas, porque eu não conheço, tá? Então, assim, minha fala, vocês têm que considerar que está sempre atravessada pelo que é o que eu estudo, que é a psicanálise, né? Então, assim, estas teorias importadas não estão preparadas para lidar desta forma, né? Quer dizer, a gente trabalha com conflito na psicologia, né? A gente trabalha com conflito na psicanálise, mas, assim, um conflito racial, um conflito onde se vê uma expressão que eu aprendi na história, viu, Maurício? Com um colonialismo interno, né, onde tem alguns povos, né, existe nós somos um país multicultural, mas existe uma hierarquia entre culturas, né, então, onde isso está dado, onde tem uma violência absurda, simbólica, real, né, este tipo de conflito, e mais o complicador, de que nós, enquanto psicólogos brancos, negros, estamos aí, vocês entendem? Porque, assim, tem conflito, a gente é educado na nossa profissão para abordar os conflitos como se a gente não fizesse parte deles, né? A gente está vendo de fora, por ver de fora a gente enxerga melhor, né? Enfim, e a questão racial nos lança isso, né, na cara. Estamos todos nesse conflito, né? Em posições diferentes, a partir de perspectivas diferentes, né? Mas estamos todos nesse conflito, né? E esse conflito produzindo efeitos diversos em nós, né? Então, assim, que conhecimento produzir para dar conta disso? Como é que a psicologia pode se movimentar nesse sentido? A pergunta que eu tenho feito: que movimentos essa nossa realidade pede da psicanálise, né? E, enfim, né, não tenho resposta, né? Mas, assim, me interessa escutar os movimentos negros, né? E se movimentos negros falando de um jeito bem aberto, né? Então, o Islã, né? O rap, né? O terreiro, né? Então, assim, porque ali se produz saber. Ali se produz um saber que a gente não está escutando, né? E será que não precisaríamos escutar? Essa é uma pergunta,
né? Eu ainda não fiz muita coisa com ela, mas é uma pergunta, né? Então, assim, eu acho que esse cuidar, a gente tem que ter muito cuidado para não reproduzir esses lugares de poder numa psicoterapia, por exemplo, né? Porque mesmo nós, negros, a gente pode reproduzir isso se o nosso referencial ainda for eurocêntrico, né? Se a gente ainda tiver os padrões eurocêntricos como nossa referência, né? Isso a Neuza Santos já falou muito bem há muito tempo atrás, né? Então, penso que a gente e aí, voltando à tua questão especificamente, né? O paciente chega lá com sua experiência de religiões de matriz africana, né? E, bom, eu vou escutar como qualquer coisa, né? Como que força ele encontra naquilo, né? Para continuar usando a metáfora da lança, né? Que lanças que ele tem ali, né? Eu tive um paciente branco que praticamente acabou de se criar no meio da capoeira como filosofia mesmo, né? E isso exerceu para ele as funções materno-paterno, né? Então, aí, o que a gente, que deslocamento, isso não tem, a gente tem já, claro, né, felizmente tem as cotas aí que estão movimentando a academia. Então, começam a ter produções, né, na antropologia tem mais, mas assim, como a gente acessa pouco ainda, né? Como a gente ainda relaciona pouco com a nossa prática, eu não acho fácil, né? Eu acho que eu, por exemplo, sou de outra geração, então já penso, assim, já estudo psicanálise há muito tempo, né? Sou bastante afetada por ela, né? Então, assim, não é um movimento fácil, mas é necessário. É um movimento necessário poder relativizar esses conhecimentos que vieram de fora. Nós temos outras realidades, outras afetações. Maurício, e as mulheres? A gente tem muito pouco, né, assim, de registro na história, e aí não só a mulher negra, né, mas quem se dedica a isso, né, porque a história também tem muito isso, né, o herói, o mito, vou falar baixo essa palavra, mas ela tem, né? Como é que é falada, é escrita as mulheres, assim, porque tem todo um outro trabalho invisível, né? Que não tem lança, que tem o cuidado, que tem a preservação mesmo, né? Dos filhos, da família. Entra nesse histórico, né, né, retomando um pouquinho daquilo que a gente estava conversando ali, das ocupações, né, desde da chegada dos africanos, a gente tem as ocupações das mulheres, principalmente, vão ser, né, vão trabalhar no serviço doméstico, né, dentro das cozinhas, enfim, ou na rua, né, como as lideranças religiosas, né, mas também como vendedoras, prefeiras, né, as chamadas quitandeiras, né, que a gente conhece, assim, eu gosto muito dessa trajetória das quitandeiras ou de algumas lideranças das irmandades,
e cristãs, né, que a gente tem em na Bahia, no Rio de Janeiro, as tias, né, tias do samba, tias matriarcas, né. Esse papel da mulher na história, né, por conta de toda essa base ocidental que a gente tem, colonialista, tá restrito à casa, né, ao lar, ao doméstico, ao privado, né. Então a gente temos poucas, mas temos, e a emergência de histórias de mulheres, de sujeitos, de protagonistas, né, de lideranças, né, isso vem surgindo, desculpa as buzinas, velho, mas e vem sendo construído principalmente dessa geração, assim, dos anos 80, 90 para cá, que vai também por conta de uma afinidade, né, os estudos de gênero começam a surgir, começam a ter mais força, e a entrada de mulheres nas academias é muito maior, ou a continuidade delas, por mais que as estatísticas mostrem que a permanência ela é menor entre as mulheres negras, mas as que permanecem também vão assim muito mais longe, né? E ocupam outros espaços, pelo menos, e aí a gente tem uma virada nos anos 80, que é a discussão do feminismo negro, por exemplo, né, de reconhecer que papel é esse que a mulher está ocupando dentro dessa sociedade, né, os estudos da Sueli Carneiro são muito importantes, a própria Cida, né, que foi citada, e aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter Vera Triunfo, a gente vai ter Petronilha, a gente vai ter uma série de outras mulheres organizadas, né, que vão começar a trazer esse debate. E as histórias dessas mulheres, principalmente, vêm sendo escritas, né, para a gente ajudar, para nos ajudar a pensar na construção desse movimento negro, dessa contribuição dessas mulheres para a história do Rio Grande do Sul também, né, principalmente história política e história educativa, né. E quando vocês falaram recentemente, né, você falou do episódio lá na Unicinos, e a Taya também trouxe os outros movimentos que a gente tem aqui. Eu lembrei muito da professora Nilma Lino Gomes, né, que fala do movimento negro educador, né, e a nossa história está aí, ela está na oralidade, ela está nesses espaços não formais, mas que são espaços educativos, que são os terreiros, que são as casas, né, com famílias muito grandes, que sempre vai ter aquela senhora mais velha que tem um saber também, né, um saber ancestral, um saber medicinal, né, um saber espiritual ali, ela vai ter, né, então isso vai sendo passado e isso às vezes é perdido. Então, por exemplo, a história oral vai trazendo essas histórias, essas experiências, né, e são novos jeitos de trazer essas histórias, né, a gente tem como grande exemplo aí a Conceição Evaristo, né, que é uma super referência, né, que nos inspira, né, na forma como apresenta essas histórias. Mas é um campo de disputa, né, assim como trazer a história das pessoas, né, já é uma disputa, apresentar a história das mulheres e das mulheres negras também é uma disputa tão grande quanto a outra, assim. E também, claro, gera esses conflitos, né, eu tenho muitas colegas, assim, que estão fazendo esses trabalhos, né, de trazer a emergência dessas sujeitas, né, que tem uma trajetória de circulação pelo Estado, né, no movimento político, que tem movimento fora do Estado, né, a gente teve aqui gaúcha Luísa Bairros, por exemplo, né, que foi uma liderança política, né, muito relevante. A gente tem inúmeras mulheres aqui no Estado que trabalham na educação, trabalham na política, então essas histórias começam a surgir, assim, dentro da academia, começa a ter mais visibilidade para a gente entender esses movimentos sociais, né, a construção da história do Rio Grande do Sul, mas também no passado a gente vai, aos poucos, né, quem se dedica a pesquisar os períodos mais remotos também está tentando identificar, né, nós temos professoras, né, de educação dentro de clubes sociais negros, por exemplo, né, tinha
dentro das irmandades, né? Aquela senhora que era uma secretária, mas também era uma professora, que também era cozinheira. Então, a gente tem alguns papéis que não se desvinculam desses trabalhos, e a gente sabe que existe essa sobrecarga até os dias de hoje, independente, né, das mulheres serem doutoras, são doutoras e mães, elas são psicólogas e mães, então tem que tratar os filhos da parte doméstica. Então, esse trabalho compartilhado, né, é uma demanda um pouco maior. E então vão surgindo essas histórias, né, com essas multifaces dessas mulheres, né, que têm atuações em diversos espaços. É uma disputa, é uma construção, ainda estamos construindo isso, mas a gente consegue já começar a montar essa teia, né, começar a montar esse fio, assim, que, claro, é muito importante, é muito relevante. Uhum. Tem aqui no chat uma observação, assim, que a Fernanda colocou: nossa cultura e costumes vistos como histriônicos. É um comentário que a Fernanda fez. A Chica, a nossa Chica. Também, Roberta, estão perguntando se haverá lista de presença e certificado. Quem pode me orientar? Foi feita uma inscrição, né? Vai ser fornecido certificado? A lista de presença a gente gera por um aplicativo, então ninguém precisa escrever. Na verdade, a gente não tinha solicitado, né, o certificado, mas eu até estou falando aqui com a trabalhadora do CRP para ver se com a lista a gente consegue fazer. Eu acho que sim. Eu vou descobrir isso nos próximos minutos. E aí eu respondo. É a Priscila Carvalho que pergunta, mas outras pessoas também perguntaram. Então, para quem ainda está nos ouvindo, existe a possibilidade. Aí acho que a gente entra em contato pelo e-mail que foi solicitado, né, no momento da inscrição. E deixa eu ver aqui. Ok, a Priscila está agradecendo aqui. Gente. Bárbara, só uma questão aqui. Se as pessoas entraram na sala sem o nome completo, aí elas precisam escrever agora aqui no chat seu nome completo para poder gerar o certificado, porque senão vai com só o primeiro nome, ou às vezes entram até com apelido, né? A Nádia estava isso aqui agora. Então, é a única orientação, assim. Certo. Gente, mas vocês deixam, eu falo pra caramba, né? E a gente tem 20h45. Guilherme, somente, eu estou falando aqui com o pessoal do chat, somente o nome completo, né? Porque quando vocês fizeram a inscrição, já era solicitado um e-mail, né? Tá, agora o pessoal está colocando os nomes. Então, eu vou passar alguma consideração final, alguma questão. Então, eu vou passar a palavra para o Maurício, para a Yasmin, para as considerações finais, e depois a Roberta pode fechar o evento. Ok? Então,
agradecer, né, gente, a oportunidade, né, de poder dialogar, de poder conversar. Eu acho que considero, assim, uma dessas melhores maneiras, assim, da gente poder construir o conhecimento histórico. Ele é dialogado, né, ele precisa ser dialogado, conversado, né, entendido, compartilhado. Então, agradeço demais a oportunidade, né, o convite, né, dizer que, da minha parte, eu fico à disposição, né, para qualquer dúvida ou futuro evento, assim, né, a gente poder sempre conversar é importante, né, com outra área também, porque aí a gente constrói, né, a gente aprende de ambos os lados, né, então, nosso conhecimento, né, eu, enquanto estudante, né, ocupo um espaço numa instituição pública. Eu considero que assim, dever também dialogar com todos e todas, né, que são cidadãs que contribuem para que eu esteja estudando, sabe? Então, acho que é importante estar sempre em movimento, né, dialogando com essas inúmeras iniciativas, assim, né? Então, a gente vem tentando reconstituir a história do nosso povo e mostrar que a gente tem valor também, né? Que a gente tem a nossa sabedoria, né? Legitimar o nosso saber é importante, né? A gente tem a nossa maneira de ser, né? A gente tem a oralidade ao nosso lado, né? A gente tem uma ancestralidade que nos conduz e que nos ampara, né? Então, a nossa corporeidade também fala, né, conosco nesses espaços. Por isso que talvez a gente não seja tão compreendido, seja de uma forma a gente seja alijado, né, da sociedade, desde de que fomos descobertos, né, que fomos trazidos para cá, e por isso as nossas histórias, a nossa forma de conduzir o mundo, ela incomoda, né? Então, e a psicologia, eu acho que ajuda muito, né, a nos entendermos e a compreender a sociedade que não considera, né, as nossas gramáticas não normativas, né, que são aí as nossas performances, né, o nosso jeito de viver, né, com a nossa corporidade, com a nossa oralidade, né, a gente tem não uma visão de mundo como o Ocidente fala, né, mas a gente tem uma percepção de mundo, né, a gente usa todos os sentidos para estar no mundo, né, a gente conversa com os vivos e com os não vivos, né, então, deixar essas são as minhas considerações, o meu agradecimento, assim, para vocês, e vocês tenham aí mais atividades como essa, tenham bastante sucesso aí na gestão, né? E eu fico à disposição mais uma vez, né? Muito obrigado, boa noite, foi um prazer. Até mais. Tá, Yasmin. Bem, eu agradeço, então, né, a Roberta, na figura da gestão, a Bárbara, né, pela mediação, a todos e todas, né, que aqui estiveram participando, escutando, e faço votos que se façam mais encontros como este, né, em que se relaciona o tema da psicologia com a história, né? Não vejo isso frequentemente. Estou aqui pensando se eu posso dizer que eu não vi, acho que eu nem vi isso, né, acho que é a primeira vez, e é extremamente importante para a gente avançar na compreensão do presente, né? Na compreensão daquilo que também se repete enquanto experiência em comum de todos nós, e se repete também com os nossos pacientes, né?
porque tem algo aí de uma transmissão que está colocado. Então, é fundamental, mesmo para nós psicólogos. Parabéns pela escolha do tema e que venham outros. Bom, eu quero agradecer a todos que puderam participar, que nos acompanharam até esse finalzinho. É sempre muito bom poder conversar, né, com tantas pessoas. Queria fazer um pedido, né, já que daqui a pouquinho vai passar a pandemia. E nós, psicólogos, né, estaremos, e aí eu estou falando enquanto profissionais, nas escolas. Escutem os territórios, quem compõe, os protagonistas, escutem. Nós precisamos estar atentos, né? A convocação a ocupar esse lugar, né? De silenciar, de estabelecer valores. Isso é uma tentação que não é fácil deslocar. Eu tive esse presente, na verdade, né, de me deparar com essa potência, assim como quando trabalhei com a população em situação de rua. Então, isso é um campo que se abre, sim, né? A gente precisa trabalhar, precisa ganhar nosso dinheiro. Mas atenção àquilo que é a nossa principal ferramenta, que é a escuta, né? A gente tem as nossas, cada um tem os seus instrumentos, né, como a lança, e a gente precisa estar atento a isso. Quero agradecer à comissão, ao GT, a Ana Alice, que estava junto conosco, a Gláucia, né? Ficou muito bacana, acho. Pelo menos eu gostei. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Muito obrigada por esse momento tão importante para a construção de uma psicologia mais inclusiva, integrativa, atenta às questões sociais, étnico-raciais. Parabéns pela iniciativa. A gente agradece. Então, assim, eu me despeço, passo a palavra para a Roberta, para que encerre o nosso trabalho hoje. Isso. Então, não vou me alongar muito, né? Acho que as gurias também já colocaram sobre o quanto a psicologia precisa, né, estar implicada na temática das relações étnico-raciais e que isso não seja só em datas importantes, né, ou em datas que nos marcaram, que nos marcam de alguma forma, né, que seja transversal, né, que a gente consiga na nossa prática transversalizar, né, e aí a gente traz outros debates também, como a questão do gênero, né, a questão de classe, né, e que a gente consiga, como a Yasmin disse, ter o interesse, eu acho, por estudar, né? Porque muitas vezes a gente acha que só estar ali escutando é o suficiente, né? Mas a escuta, ela também muda, né? Conforme o teu posicionamento, conforme tu tá conectado com aquele assunto ou não, né? Então, a gente não continue dissociando, né? A psicologia, a nossa escuta sensível, né? Dessas e tantas outras questões, né? Que são sociais, que são políticas e econômicas também, né? Muito obrigada, Bárbara, né, pela mediação. Agradecer as gurias todas da comissão também, que nos auxiliaram. E a Nádia, trabalhadora do CRP, que está aí até essa hora também conosco. E os nossos dois convidados, né, o Maurício e a Yasmin. A gente espera também poder realizar mais
atividades como essas daqui para frente. Como eu falei no início, o seminário vai acontecer em novembro. A gente ainda não tem a data, mas vai ser provavelmente na semana do 20 de novembro mesmo. E assim que a gente tiver, né, as maiores informações, a gente vai começar a divulgar nas redes. Então, fiquem atentos aí que logo, logo vai ter mais atividades da nossa comissão. Então é isso, gente. Boa noite, né? E obrigada pela presença de todos.